Olá pessoal, vamos começar a nossa revisão da prova parcial da segunda etapa. A nossa primeira questão, sobre as proposições dos modelos atômicos, marque V ou F. A primeira proposição, para Dalton, os átomos apresentavam duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. É um item incorreto. Dalton foi o cientista que propôs o primeiro modelo atômico e ele dizia que o átomo era esférico, maciço e indivisível. Um átomo com duas regiões distintas surge em 1911, que é o modelo atômico de Rutherford, que dizia que o átomo teria duas regiões distintas, o núcleo, pequeno, positivo, denso, e a eletrosfera contendo os elétrons negativos. Vamos para a segunda proposição. O modelo atômico de Thomson atribui ao átomo pela primeira vez o caráter elétrico. É um item correto. Thomson, através dos experimentos realizados nas ampolas de Crookes e nas ampolas de Geissler, ele descobre que existia raios chamados raios catódicos que tinham algumas características, eram corpusculares, eram atraídos pelo polo positivo de um campo eletromagnético e por isso eram negativos e se propagavam em linha reta. Estavam descobertos elétrons. Então ele propõe que os átomos eram esféricos e sobre essa esfera, que seria toda positiva, deveria haver cargas elétricas negativas. Portanto, quem propõe pela primeira vez caráter elétrico para o átomo é Thomson. A última proposição. Para Bohr, as órbitas ao redor do núcleo, contendo os elétrons, são consideradas estados estacionários, ou seja, cada órbita apresenta uma determinada energia. O que é um item correto? Para Bohr, as órbitas ou estados estacionários, elas apresentavam determinadas quantidades de energias permitidas e os elétrons estariam girando nessas órbitas e só iriam se afastar ou se aproximar do núcleo se a esse sistema, se a esse átomo fosse fornecido energia. Segunda questão, pessoal. Determine o que se pede para o íon abaixo. Nós temos aqui um íon de magnésio, símbolo Mg, com carga mais 2, o que significa que ele perdeu 2 elétrons. Aqui do lado esquerdo nós temos o número atômico na parte inferior e o número de massa na parte superior. Vamos ao que a questão nos pede. Na letra A, qual é o número atômico? O número atômico é esse número aqui da parte inferior. Então, o número atômico 12. Qual o número de elétrons? Gente, se não tivesse essa carga positiva, o número de elétrons seria 12, igual ao número atômico. No entanto, nós temos aqui uma carga mais 2, o que significa que esse elemento, magnésio, ele perdeu 2 elétrons, então ele deveria ter 12. Como perdeu 2, vai ter apenas 10 elétrons. Você pode simplificar a coisa e dizer o seguinte: quando a carga aqui em cima é positiva, você subtrai do número atômico. Então, tem 12 menos 2, porque a carga é positiva, significa que perdeu 2 elétrons, ficaram 10. Novamente, quando a carga for positiva, você subtrai do número atômico. Tem 12 para o número atômico, menos 2, 10 elétrons. Se a carga fosse negativa, nós não iríamos subtrair, nós iríamos somar, porque a carga negativa significa que o átomo ganhou elétron. Digamos que aqui a carga fosse menos 2, então seria 12 mais 2 elétrons, que daria 14. Na letra C, o número de prótons. O número de prótons, gente, ele não se altera. O único tipo de partícula subatômica que vai sofrer alteração é o número de elétrons. Então, o número de prótons continua sendo 12. Lembre-se, número atômico Z é igual ao número de próton P e é igual ao número de elétron
é igual ao número de elétrons quando ele não tem carga. Se ele tiver carga, vai ter alteração no número de elétrons. Na letra D, o número de nêutrons, N. O número de nêutrons você vai conseguir fazendo a subtração entre a massa, que é o número de cima, e o número atômico, que é o número de baixo. Portanto, 24, que é a massa, menos 12, que é o número atômico, nós vamos ter 12 para o número de nêutrons. E o item o número de massa, que é simplesmente o número que está aqui na parte superior, vai ser igual a 24, ok? Vejamos a terceira questão, gente. Sobre a configuração eletrônica, julgue os itens em verdadeiros ou falsos. Aí foi dada uma configuração eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. O elemento possui 3 camadas eletrônicas. Para determinar quantas camadas eletrônicas um elemento possui, você olha para esse número que está na frente da letra, que é o subnível. O número é o número da camada e a letra é o subnível. Então, aqui nós temos camada 1, camada 2, camada 2 novamente, camada 3, que se repete também lá no final, ó, camada 3 e camada 3. E a camada 4. Então, você olha para o maior número da distribuição eletrônica, o maior valor que se encontra na frente do subnível, ou seja, na frente das letras. O maior número aqui é o 4, então ele apresenta 4 camadas eletrônicas e não 3. Item falso. Segundo, o subnível de maior energia é o 3D. O subnível de maior energia, gente, é sempre aquele que aparece por último. O que está aparecendo por último aqui é o 3D, então ele é o subnível de maior energia. Terceiro parêntese. O elemento possui 4 camadas eletrônicas. Nós já vimos no comentário do item do primeiro parêntese que o elemento apresenta 4 níveis eletrônicos, por apresentar o maior valor sendo o número 4 aqui no 4s2. Quarto parêntese. O número atômico do elemento é 30. Para determinar o número atômico, gente, você vai somar os expoentes. Porque quando você soma os expoentes, você vai ter o número de elétrons. E nós já vimos na questão anterior que Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, que é igual a E, o número de elétrons. Então, se você determina aqui o número de elétrons, você vai ter, consequentemente, o número de prótons e o número atômico. Então, vejamos aqui, ó, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20 e com mais 10, 30. Então, o número atômico do elemento é 30, por apresentar 30 elétrons e 30 prótons. E o último parêntese. O número de elétrons em sua última camada é 10. Na verdade, 10 não é o número de elétrons na última camada. É o número de elétron no último subnível. O número de elétron no último subnível, no subnível de maior energia, são 10 elétrons. Mas no total, nós já vimos ser 30. Portanto, o último parêntese vai ser falso. Nossa quarta questão, pessoal. Sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, julgue verdadeiro ou falso. Primeiro parêntese. Um elétron, ao se aproximar do núcleo do átomo, perde energia na forma de fótons de luz. Bom, esse item é um item verdadeiro. De acordo com Bohr, quando nós fornecemos energia para um átomo, os elétrons eles recebem energia e saltam de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Então, quando o elétron recebe energia, ele salta de uma camada interna para uma camada externa, ou seja, ele se afasta do núcleo. E quando esse elétron
perde a energia que ele recebeu, ele vai se aproximar do núcleo, ou seja, quando o elétron perde a energia que ele recebeu, ele vai saltar de uma camada mais externa para uma camada mais interna. O segundo parêntese, Bohr dizia que os átomos estavam girando ao redor do núcleo em órbitas com valores bem definidos de energia ou estados estacionários. Também é um item correto. Aqui nós falamos de órbitas ou de níveis eletrônicos, níveis de energia. De acordo com Bohr, cada órbita teria um determinado valor de energia, que é uma energia chamada energia quantizada ou estados estacionários. O terceiro parêntese. De acordo com Rutherford Bohr, os átomos são esféricos, maciços e indivisíveis. É um item falso. Essa ideia de que os átomos são esféricos, maciços e indivisíveis já havia sido superada em 1897 com o segundo modelo atômico, que foi o modelo atômico de Thomson. E o último parêntese. Quando um elétron salta de uma camada mais interna para uma mais externa, ou seja, se afasta do núcleo, ocorre perda de energia. Na verdade, é o inverso. Quando ele se afasta do núcleo, ele ganha energia. E quando ele se aproxima do núcleo, ele perde energia para o meio ambiente. Então, o último parêntese é um item falso. Quinta questão. Um elemento químico termina a sua distribuição eletrônica em 4p3. Sobre esse elemento, responda. Bom, você pode perceber aqui que a questão menciona que a distribuição eletrônica desse elemento termina em 4p3. No item A, ele pede para você determinar qual é o número total de elétrons para esse átomo. Para você determinar esse número total de elétrons, você vai ter que somar todos os expoentes que correspondem aos números de elétrons. O problema é que nós não temos o restante dessa configuração. Então, nós vamos ter que completar essa distribuição até chegar em 4p3. Caires, como é que eu faço para fazer essa complementação dos elétrons? Você monta a distribuição eletrônica. Ah, professor, mas eu não lembro. Eu vou deixar aqui em cima, vai aparecer agora um card com uma aula, com uma videoaula, falando como que você faz a distribuição eletrônica, tá ok? Dá uma olhadinha nessa aula, dá uma revisada e aí você vai entender melhor essa questão. Então, nós vamos complementar a distribuição eletrônica até chegar em 4p3 e vamos somar os expoentes, como nós fizemos em uma questão anterior. A distribuição eletrônica vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p3. Somando todos os expoentes, 2 com mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33 elétrons no total. Então, a resposta para o item A, nós teremos 33 elétrons. Na letra B, qual o seu número atômico Z? O número atômico Z é igual ao número de elétrons, então nós vamos ter 33. E a letra C, quantos elétrons ele apresenta em sua última camada eletrônica? A última camada eletrônica, nós já sabemos que é aquela que apresenta o maior valor para o número que fica na frente do subnível, são esses números que ficam na frente das letras. Então, o maior valor aqui é 4, mas perceba que tem 4s2 e 4p3. Estão ambos na última camada, que é a quarta camada. Você soma 4s2 com 4p3. 2 com 3, 5 elétrons. Bem, gente, essas foram as questões da nossa revisão para a nossa prova parcial da segunda etapa. Quero recomendar também para vocês que vocês deem uma olhadinha no experimento de Rutherford, no experimento do espalhamento de partículas alfas,
E eu vou deixar aqui no final do vídeo uma indicação de um outro vídeo aqui do canal que fala sobre isso, sobre o experimento de Rutherford de forma bem simples e clara, tá ok? Desejo a vocês uma boa sorte na prova e se você gostou da revisão, você deixa aí o seu like. Os que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam, por favor, tá ok? E até mais. Forte abraço e até a próxima.